Boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez por este evento do IDEL, desta vez à mesa João da Borda da Gama, nosso amigo, e veio-nos falar sobre um tema muito interessante, já todos conhecem. O João da Borda da Gama, para quem não sabe, é pós-graduado em Fiscalidade na Faculdade de Direito da Universidade Católica, é membro do Practice Council do International Tax Program de New York University, é advogado, sócio de uma sociedade de advogados e concilia a sua atividade profissional com a academia e participação cívica, tendo sido secretário de Estado da administração local em 2015, no último governo do Primeiro-Ministro Passos Coelho, e consultor político do Presidente da República entre 2011 e 2013. Atualmente também exerce a sua atividade nos órgãos de comunicação social, é colunista do Diário de Notícias e recentemente comentador na RTP3. Começámos a ouvir as suas conversas com a Ana Drago há muito pouco tempo e vamos continuar seguramente a ouvir por algum tempo. Doutor, faça favor. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Instituto e aos seus órgãos pelo convite para estar aqui hoje e na pessoa do Sr. Presidente, também da pessoa que fez o convite, a doutora Raquel Vaz Pinto e de todos os outros, e associados e pessoas que não são associadas, mas que se associaram a este evento e que espero que também possam assim também ficar a conhecer mais sobre este Instituto. Aquilo que vou fazer nos próximos 20 minutos é uma reflexão pessoal sobre um tema cuja oportunidade já explicarei, que não tem nada a ver com... É uma reflexão pessoal, sem nenhum conteúdo político ou profissional, sobre um tema que eu acho que é muito, muito interessante, como todos aqueles temas que colocam o Estado numa posição de ter de decidir antecipadamente sobre uma alteração grande de comportamento económico e social, que vai acontecer e que o Estado, como um todo, se deve posicionar, quer o Estado regulador, quer o Estado governo, quer a Justiça, quer o legislador, quer a economia também, na medida em que o Estado intervenha nela, e que, portanto, é um tema que levanta todos esses problemas. E esse tema é o dos carros sem condutor, dos veículos autónomos, como queiramos chamar. Aquilo que procurarei fazer, falarei um bocadinho sobre o conceito, depois sobre os desafios regulatórios que levanta uma inovação desse tipo, depois tentar agrupei pela parte positiva as vantagens e os desafios regulatórios que essas vantagens levantam e também a parte negativa, as consequências negativas e os perigos e como resolvê-los ou como preveni-los. E terminarei com uma breve conclusão. A possibilidade dos carros não terem condutores é algo que é muito comum na ficção científica, quer escrita, quer nos filmes. Há muito tempo que os homens projetam um mundo, inventam, sonham um mundo em que os automóveis, ou que veículos, mesmo antes de serem inventados, se movem sem qualquer influência direta humana, ou seja, que se possam mover do ponto A ao ponto B, tomando as decisões sobre o melhor percurso, sem terem uma pessoa utilizando aquilo que é hoje a nossa prática comum por trás do volante. Os primeiros protótipos que foram desenvolvidos eram carros grandes telecomandados, aquilo que nós conhecemos das crianças, mas em grande. Depois a tecnologia passou para uma evolução em que se via os carros andarem sozinhos através de impulsos que estavam magnéticos ou nas estradas ou nas bermas, um bocadinho à imagem do carril, uma tentativa de criação de um carril magnético ou eletromagnético, e hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, dos dados, dos posicionamentos globais, etc., o carro tem um computador que o faz mover para os pontos que sejam pré-determinados, para utilizar uma grande simplificação tecnológica. E essa realidade é algo que os estudos apontam que vai acontecer, ou seja, a substituição maioritária dos veículos como os temos hoje para veículos autónomos, com graus de autonomia diferente, vai ocorrer, dizem
consistentemente os estudos, entre 2030 e 2050. A tecnologia já o permite, é preciso desenvolvê-la, massificá-la, perceber como é que ela integra em rede, criar a infraestrutura e depois criar o contexto regulatório adequado, mas é uma evolução que não é já do plano da ficção científica como era há 20 ou 30 ou há 80 anos atrás. Regionalmente, em termos de blocos regionais, há um grande polo de desenvolvimento nos Estados Unidos. Na Europa temos a Alemanha e a Suécia pioneiros nesse desenvolvimento e no estudo, e depois o Japão também a desenvolver esse tipo de tecnologia. Naturalmente que estes blocos regionais coincidem com produtores automóveis e é um facto também importante perceber que a alteração na regulação mundial projetada ou já ocorrida neste setor é motivada e muito impulsionada por produtores automóveis, por um lado, mas também, e aqui é a diferença, por novos players como a Google e como empresas tecnológicas que também desenvolvem, sendo isso uma componente importante, desenvolvem os seus esforços para fazer essa mudança. É interessante notar que a própria palavra automóvel já tem algo de automático dentro de si, não é? O prefixo auto já surge como amostra de um avanço de autonomia em relação a um ponto prévio. E esse avanço da autonomia está relacionado com a libertação dos cavalos. São veículos que se movem sem cavalos na passagem da tração animal para a tração motora. Mas o que é muito interessante, é uma imagem, o que é muito interessante é a maior parte dos autores que escrevem sobre isto apontam o facto de numa carroça com 2 cavalos haver mais elementos de autonomia do que num normal automóvel de hoje. Porque o cavalo pode decidir ir para o outro lado, reage de modo diferente do condutor a obstáculos na via, muitas vezes decora o caminho, consegue fazer retornos e percursos sozinhos, coisa que um automóvel como nós temos não consegue. E, portanto, apesar da palavra automóvel ser cunhada por oposição à tração animal, na tração animal há elementos de maior autonomia e de menor controle humano direto do que há nos automóveis como os conhecemos hoje. Naturalmente que a indústria automóvel, estão aqui muitos especialistas na sala, portanto não ousarei dizer mais do que umas banalidades, mas a indústria automóvel atualmente já comporta elementos progressivos de autonomia, o sistema EPS, o sistema ABS, certos sistemas de cruise control, de navegação eletrónica, e portanto mesmo os próprios automóveis estão cada vez mais evoluídos, mais autónomos, mas ainda não estão naquela fase de autonomia que nos levanta o grande desafio, que é a mudança de paradigma em ter algo que consegue guiar do ponto A ao ponto B sem supervisão e, uma característica essencial, consegue imobilizar-se ou chegar a um estado seguro, a um safe state, sem intervenção humana e tomar essas decisões, incluindo na sua decisão todas as alternativas e todos os acidentes de percurso, imprevistos, etc. Naturalmente que também falar de veículos autónomos é uma generalização, porque existe uma gradação, existem escalas sobre o grau de autonomia que um veículo pode ter, desde poder estacionar-se sozinho, poder fazer um percurso, mas com algum controle humano, ou ser totalmente autónomo, em que o seu utilizador, já não podemos falar em condutor, não tem qualquer poder sobre o veículo, não tem um poder de suplantar ao comando automático. E isso essa retirada do controle de quem está a utilizar o veículo naquele momento, é uma alteração de paradigma em relação àquilo que temos hoje dos automóveis, na questão da responsabilidade, por exemplo, na questão da criminalização e em várias outras questões jurídicas. E, portanto, é preciso encontrar, não tendo o utilizador controle de um determinado veículo, qual é que é o seu grau de responsabilidade, se há algum, e não o tendo, onde é que reside essa responsabilidade. Na questão dos veículos autónomos, uma das grandes questões é decidir se caminhamos para um modelo em que o veículo é controlado por um algoritmo, por um computador, ou também é passível de alguma intervenção externa de forças terceiras. O proprietário do veículo, o proprietário do software, as entidades de polícia, o que quer que seja o regulador de trânsito, entidades de tráfego,
gestores da infraestrutura, e tudo isso é discutido. E, naturalmente, que quanto maior intervenção houver, ou possibilidade de intervenção, maior liberdade de atuação, também haverá, naturalmente, para esses sujeitos, uma maior possibilidade de responsabilização jurídica em sentido lato, quer por erros que ocorram, quer de deveres de cumprimento que lhes possam ser acatados. E nós, neste momento, estamos numa área que, na maior parte dos países, não tem regulação. Por acaso, desde março, que a Convenção das Nações Unidas, Convenção de Viena, de 1968, sobre o tráfego rodoviário, já comporta a possibilidade, uma alteração que foi proposta em 2014, já comporta uma possibilidade de se considerar que um veículo pode ser conduzido sem uma pessoa física a ter todo o controle sobre essa condução. Isso foi introduzido por uma proposta apresentada pela Alemanha, pela Bélgica, pela França e por outro país, penso que a Holanda. Entrou em vigor com a ratificação, já não sei de que país, em março. Mas é uma alteração muito ampla, mas que é o primeiro passo do instrumento de organização internacional jurídico de prever a possibilidade de haver alguns mecanismos de automação nos automóveis. A alteração que é feita diz sempre que tem de haver sempre a possibilidade de um ser humano fazer o override, digamos, suplantar a autonomia do veículo. Ou seja, é admitida a autonomia no veículo, mas desde que haja a possibilidade de quem o utiliza retomar o controle do veículo e tomar as decisões em última instância. Mas, como eu dizia, há esta alteração. Há países que têm legislação, sobretudo para testes, a Alemanha, 6 ou 7 estados dos Estados Unidos, o Reino Unido, mas é sobretudo legislação para testes, naturalmente, porque é na fase em que se está. Um dos perigos deste tipo de regulação é ser uma regulação cujo caminho e cujas soluções sejam trilhadas muito pegadas aos veículos com condutor, ou seja, tentarmos resolver uma situação nova e indo buscar paradigmas antigos. Naturalmente que há uma semelhança entre um veículo com condutor e um veículo sem condutor, os riscos que colocam são de alguma forma semelhantes, mas de outra forma são diferentes. E o risco é haver aqui uma dependência da regulação antiga e tentarmos regular a mesma coisa, como tentarmos regular a Uber, como regulamos os táxis, como tentar regular a Amazon, como regulamos o quiosque que vende jornais ali no Jardim da Parada. São circunstâncias diferentes e, portanto, têm que ser reguladas com princípios diferentes. A regulação é um chavão da teoria da regulação, mas a regulação tem de conciliar dois interesses, tem de maximizar o bem coletivo da sociedade, da comunidade, ao mesmo tempo que reduz o risco individual para cada um de nós, o risco de perigo para cada um de nós individualmente. E também aqui, quando os Estados decidirem o que é que vão fazer, como é que vão regulamentar e legislar sobre os carros sem condutor, sobre os veículos autónomos, têm de pesar o bem para a comunidade que advém da existência desta inovação tecnológica e os riscos próprios que esta inovação procura. Esse raciocínio de equilíbrio, de ponderação, deve ser feito de um modo que faça prevalecer naturalmente um equilíbrio que proteja os riscos individuais, mas não de uma forma que seja desproporcional em relação ao que a regulação já faz hoje em dia para os veículos com condutor, ou seja, a existência de automóveis nas estradas implica o risco de pessoas morrerem em acidentes rodoviários. Nenhuma legislação impede o risco de acidentes. Isso é um dado. Porquê? Porque os benefícios da existência de tráfego automóvel, isto é dizer uma coisa que é óbvia, são superiores para a comunidade aos riscos que se tenta minimizar. Não podemos olhar para uma inovação tecnológica achando que, pela possibilidade de existência de riscos, ela deve ser proibida, porque o risco é connatural à economia, à vida de todos nós. Hoje já não sei quem é que me dizia que a Tesla, com um veículo autónomo, teve ontem um acidente, que numa autoestrada bateu contra um muro, e isso está viral e é quase posta em causa a existência de veículos autónomos. É natural, em termos sociais e de percepção psicológica, mas isso não pode influenciar os reguladores. A área dos veículos autónomos é também uma
uma área fundamental para a aplicação de novas técnicas regulatórias e de fazer uma regulação não a posteriori e não de proibição, mas uma regulação evolutiva baseada na partilha de informação. Os veículos autónomos permitem uma partilha de informação massiva com o regulador, com os governos, com as cidades, com o que quer que seja, que tenha poder, e essa informação deve ser utilizada para ir adaptando a regulação, proibindo ou permitindo à medida que também se vá aprendendo com essa massa de informação. E, portanto, não pensar que isto pode ser resolvido com uma regulação a priori e que ficará imutável durante um conjunto de anos. Aquilo que o direito vai ter de resolver em relação aos veículos autónomos é um conjunto de problemas, uns relacionados com os veículos, as características dos veículos, a homologação dos veículos, mas também do programa de controle, ou seja, da autonomização, do sistema de autonomização, que tem também de ser regulado, deve ser conhecido, e aí o direito tem a grande dificuldade de ser uma tecnologia cada vez mais difícil e de compreender como é que se deve posicionar, tem de regular o acesso aos dados de terceiros e dos próprios, e tem de regular um conjunto de aspectos relacionados com a responsabilidade e seguros e também alguns aspectos relacionados com as alterações na economia que vão produzir estes veículos, por exemplo, na economia pública em caso de fiscalidade. Os veículos autónomos, se forem menos poluentes e com menos potência, vão naturalmente trazer problemas ao financiamento do Estado. Eu escolhi aqui, para falar aqui da parte positiva, eu escolhi aqui exemplificar isto com uma imagem que é o Knight Rider, o Justiceiro. E o Justiceiro, com o carro kit, é um exemplo de um veículo autónomo na cultura popular bom, positivo, ou seja, que resolvia problemas, que salvava pessoas e portanto, eu posso deixar aqui, não sei se não dá, mas deixo aqui, não, vocês já viram. Posso ver aqui em baixo? Acho que fica bonito. Sim, por aí. Põe. Isto não está preparado para estes números. Isto é uma casa mais sóbria. Aquilo que são as duas principais vantagens dos veículos autónomos, a grande vantagem, e é aquilo que é utilizado também como grande argumento, tem a ver com a segurança. A segurança rodoviária é um problema na Europa e nos Estados Unidos, na agenda mediática e na agenda decisória, e é isso que é utilizado como um canal de intervenção por parte dos proponentes da autonomização automóvel. Os programas de redução de mortes da estrada, etc. Aquilo que mostram os estudos é a verdadeira possibilidade da autonomização dos veículos reduzirem a níveis muito baixos as mortes na estrada, reduções de 80%, 70%, através do controle da velocidade, da antecipação de eventos, de melhores tempos de reação, de coordenação entre veículos, que hoje é impossível. E naturalmente porque as pessoas não cometem erros, porque não estão sob a influência do vinho, porque não estão sob a influência de psicotrópicos, e isso vai alterar todo o paradigma de legislação que foi feita para prevenir as mortes na estrada. E isso não deve poder coexistir uma legislação que é pensada para um grau de risco muito superior e replicá-la para uma tecnologia que terá um grau de risco muito menor. Naturalmente que isto trará outros efeitos que, algo desapaixonadamente, alguns autores já começaram a estudar, por exemplo, qual será o efeito disto na colheita de órgãos. A redução de acidentes automóvel vai reduzir a colheita de órgãos e que impacto é que isto tem no mundo e na medicina. Portanto, ou seja, há sempre estudiosos para tudo, uns mais mórbidos do que outros, mas é natural que se estude todas estas coisas. Um segundo efeito que o direito também
também vai ter de se debruçar e os sistemas de tráfego, é a redução da congestão e da pressão ambiental. E aqui o tema dos veículos autónomos junta-se com o grande desafio atual da mobilidade, da mobilidade partilhada e dos novos modelos de mobilidade e da mobilidade como serviço. Ou seja, os veículos autónomos permitem potenciar aquilo que já é uma realidade cada vez mais usual, em que as pessoas deixam de ser proprietárias de um automóvel e utilizam o automóvel quando precisam. E estas duas coisas, apesar de serem fenómenos diferentes, têm um ponto de confluência, em que os veículos autónomos poderão permitir, de um modo muito mais simples e cómodo, transportar as pessoas do ponto A para o ponto B. Aquilo que os estudos de percepção de mercado demonstram é que os consumidores e os condutores não estão ainda muito confortáveis com essa mudança. Apesar da mobilidade partilhada ter números cada vez de adesão crescente, a possibilidade de andarmos num carro que não tem um condutor é cada vez mais, é ainda muito vista com muita suspeita por parte dos potenciais aderentes e dos atuais condutores. Isto resultará numa redução de custos, para a cidade, numa redução de custos dos próprios veículos, mas que gerará perdas para as indústrias e para as indústrias atuais. Outra das vantagens dos veículos autónomos e na organização do nosso tempo e também na organização, que vai ter consequências na organização até da legislação laboral, tem a ver com a libertação do tempo, que permite, segundo alguns estudos, a existência de veículos autónomos, porque permite libertação do tempo, naturalmente, de deslocação, mas também a libertação do tempo que as pessoas gastam enquanto estão no carro, que lhes permite fazer outras atividades, até irem trabalhando, como no transporte público. Não sei se isto se pode dizer aqui, mas há um artigo muito cómico no New York Times há uns anos sobre veículos autónomos, que é Less Sexy but Better for Sex. E que exagera em termos de que é que as pessoas vão utilizar os veículos autónomos, mas as pessoas podem ir trabalhando, podem ir respondendo a e-mails sem qualquer risco. O pior é que hoje também respondem a e-mails às vezes com algum risco e, portanto, eu acho que há grande vantagem. Problemas. Isto são as vantagens e como é que o direito as vai ter de resolver ou de encarar. Queria mostrar-vos aqui o segundo paradoxo. Onde é que ele está? Tem aqui uma imagem tão bonita. E o segundo paradoxo é o paradoxo Christine, que é aquele filme do Carpenter em que um carro toma vida própria e começa a matar pessoas porque fica com ciúmes dos proprietários. Bom, e aqui... O autocarro grande era o filme do Spielberg, não é? Há um que vai atrás, que persegue, não é? O filme... também esse filme também é... Que nunca se vê o condutor, não é? Só se vê o carro. Bom, e aqui há três temas que são muito discutidos e que não têm uma solução fácil. O primeiro está relacionado com a tecnologia. A tecnologia é baseada em dados e a privacidade das pessoas e dos utilizadores, não é? Ou seja, isto só resulta se houver uma grande troca de dados, mas isso vai potencialmente pôr em causa os utilizadores dos próprios veículos. E é preciso pensar como é que o sistema de proteção de dados é equilibrado para, ao mesmo tempo, permitir as potencialidades desta tecnologia, mas também proteger a privacidade dos utilizadores. E estamos a falar da privacidade mais intuitiva, a privacidade de saber de onde é que a pessoa se desloca do ponto A para o ponto B, onde é que vai ao fim de semana, que percurso é que prefere, o que quer que seja, mas também dados pessoais que, utilizados agregadamente, podem prejudicar a pessoa, quer em termos de seguros, quer em termos de estilo de vida, state da tarde, seguros de saúde, ou seja, tudo isto permite um acesso a dados que, conjugadamente, podem levar a consequências que hoje não temos. Isto a propósito da mobilidade. E, portanto, é preciso pensar nesse equilíbrio, como proteger uma coisa, mas também sem impedir a própria evolução tecnológica. Naturalmente que aqui tem que se basear numa ideia que já existe hoje, na proteção de dados, de consentimento e de proporcionalidade. A questão é, numa situação em que a maior parte dos veículos são autónomos, o consentimento
embora possa estar expresso, é quase inevitável. A segunda questão que se discute muito é uma questão que tem a ver com a responsabilidade, ou seja, quem é que é responsabilizado pelos erros cometidos num veículo autónomo. Se já houvesse carros autónomos e eu tivesse vindo das Amoreiras para aqui, eu podia introduzir a morada, mas se o carro fosse verdadeiramente autónomo, sabia que eu vinha para aqui hoje porque eu já tinha aceito isso no meu calendário, entrava numa cápsula e a cápsula transportava-me até aqui. Vamos supor que atropelávamos ali 2 pessoas no Canas, na esplanada do Canas. Quem é que é responsável? Sou eu porque tomei a decisão livre e autónoma de indicar uma morada e de entrar para dentro daquela cápsula? É o proprietário da cápsula ou do software? É o programador do software? E isto são discussões, há imensas discussões sobre isto. Vamos cair num paradoxo de responsabilidade do produtor, tal como, por exemplo, aqueles Toyotas que nos anos 90, penso eu, começaram a acelerar e não paravam de acelerar nos Estados Unidos e a Toyota teve de retirar os carros e pagar milhões de dólares, ou continuamos com uma responsabilidade individualizada de quem tomou a decisão de se transportar do ponto A para o ponto B. Isto é um dos dilemas, é essa opção. O outro dilema é que vamos, em virtude daquela evolução tecnológica que referi, vamos estar também pela primeira vez perante eventos danosos, em relação aos quais vamos ter prova com uma infinitude ou com uma abundância que não tínhamos antes. Porque vamos saber a velocidade dos outros carros, ou seja, vai haver um conjunto de prova que é quase possível determinar e fazer uma regressão ab infinito de quem é a culpa daquilo ter ocorrido. E isso é algo que o direito não está hoje preparado ainda para lidar. E isso leva-nos à questão de o que é que deixa de fora, o que é que fica de fora, ou seja, o que é que fica de fora num sistema em que a maior parte dos carros são autónomos, o que é que fica de fora para casos fortuitos ou motivos de força maior. E isso é uma dúvida que não tem solução. Isto tem uma consequência, uma tradução muito prática, também na questão e no negócio segurador, porque aquilo que é o sistema atual de repartição de responsabilidade num sistema como o europeu vai mudar na medida em que deixa de haver condutores, em que os veículos não têm que ter um condutor, como diz o Código da Estrada. O condutor, pelo menos, não é aquela pessoa que está lá dentro, que é essa a nossa ideia de condutor. Portanto, a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser de quem programou aquele automóvel. Bom, mas vai ser de quem programou aquele automóvel. Nós estamos a falar numa possibilidade de responsabilização que, pela sua concentração numa única entidade ou numa única empresa, gera um volume de responsabilidade potencial muito grande. E muitos autores dizem que isso é um dos grandes... ou seja, a responsabilização do programador, das empresas que têm o software dos carros, que é um dos grandes entraves a que esta tecnologia seja desenvolvida, porque nenhum produtor vai querer assumir o risco de poder ser responsabilizado por todos os acidentes. E muitos autores hoje em dia já sugerem que os Estados, ou a União Europeia, ou os Estados, devem criar sistemas de seguro público para fazer com que a tecnologia descole e que não haja esse receio. Isso é uma das discussões que hoje tem sido colocada. Um dos exemplos que se dá, ou então leis que limitem a responsabilidade dessas empresas expressamente. Mas isso depois implica que haja uma aplicação judicial dessas normas coincidente com o espírito da lei. Penso que houve também casos assim nos Estados Unidos de redução da responsabilidade das empresas que produzem vacinas com medo de serem responsabilizadas em larga escala. Fala-se em trilhões de euros de necessidade de apólices de trilhões de euros para o mercado europeu. E o terceiro problema, que está um bocadinho relacionado com este, mas que é, digamos, está a um nível superior, é um problema ético. É resolver como é que integrar decisões éticas na programação dos veículos automóveis, sobretudo em situações de dilema. Vamos imaginar que um veículo automóvel tem de ser programado para optar, quando está descontrolado, entre ir para um lado ou para o outro, que pode ir para os dois lados, e num lado temos duas crianças a jogar à bola, e no outro lado temos dois senhores de idade num banco de jardim ou à porta de um café.
o veículo automóvel consegue reconhecer isso, toda a tecnologia diz que isso é muito fácil de identificar, são pessoas mais velhas ou mais novas, são pessoas ou animais, são carros ou se são motas, e quando isso tem de ser programado, como é que isso é programado? Se programamos o automóvel para atacar as pessoas mais velhas ou as pessoas mais novas, para privilegiar propriedade ou pessoas dentro das pessoas, ou seja, essas regras éticas, essa hierarquia de decisão ética, alguém vai ter de a escrever, de a programar. E isso é uma decisão que vai implicar mortes. Isto é um paradigma diferente da morte fortuita, quando alguém guina para a direita ou para a esquerda numa fração de segundo que não está a escolher, ou faz aquela decisão ali, mas não podia fazer outra. Isso, em termos de imputação, de culpa, de responsabilidade, é um paradigma muito diferente. E isso é muito discutido. Há quem defenda que se deve fazer uma apreciação totalmente utilitarista, uma vida com menos anos vale mais que uma vida com mais anos. Há quem diga que deve ser aleatório, deve ser um código aleatório que decide aleatoriamente como se fosse uma pessoa. Ou seja, a discussão é grande e penso que é muito interessante. Não sei se haverá uma resposta certa, mas pelo menos se a discussão não for tida, a regulação será de certeza menos ética. Naturalmente que por trás de tudo isto deve estar uma ideia de que sempre que haja liberdade deve haver responsabilidade, ou seja, um sistema de automação que permita ao condutor, ao utilizador reganhar o controle do automóvel, deve responsabilizá-lo pelas suas decisões. Um sistema em que ele nada possa fazer não o deve responsabilizar em nada, é isto. Li também um artigo que tinha uma discussão muito interessante, um dilema muito interessante, que dizia se houver... Se a opção for entre colidir com duas motorizadas e uma tiver um condutor com capacete e outra sem capacete, qual é que o algoritmo deve estar programado para escolher? Porque o que tem capacete tem mais capacidade de resistir, mas o outro que não tem capacete não tomou uma medida de precaução. E nessa situação, o que é que deve privilegiar o algoritmo? Ou seja, são este tipo de questões que nós não estamos habituados a tomar a priori, que vão ter de ser. Outra discussão também muito, muito interessante é o autossacrifício, ou seja, para evitar uma colisão, eu devo sacrificar-me, ir contra uma parede ou ir abaixo de uma ribanceira. Isso é algo que é muito pesado se alguém fizer isso com uma atitude heroica, mas isso pode ser programado, isso pode ser imposto num algoritmo de decisão. Se houver perigo, prejudica-se o utilizador do carro. Ou seja, são esse tipo de questões. Depois há questões menores que vão ter que ser resolvidas, as multas de trânsito, a carta de quem é que é penalizado pelas infrações, se houver infrações, são os condutores, se não são, ou seja, tudo isso vai ter que ser revisitado. E para terminar, queria só mostrar aqui uma imagem, que é a imagem, digamos, uma das imagens mais conhecidas, futurista na altura, sobre um carro com um condutor. Continua a ter aqui um volante em que está uma família a jogar Scrabble ou uma coisa do género. Isto é uma coisa dos anos 50 dos Estados Unidos. E a ideia final que queria deixar, aqui também podemos depois falar, é a relação de tudo isto com a liberdade de cada um de nós, com a liberdade individual. Porque os automóveis são um símbolo de liberdade, desde a sua percepção psicológica, o seu símbolo cultural está associado com a liberdade. E se os veículos autónomos cumprirem a sua promessa, ou seja, se reduzirem, como dizem os estudos, em 80% a sinistralidade, a congestão nas cidades, a poluição, então só pode haver uma consequência óbvia para um decisor político e para um legislador, que é proibir os veículos não autónomos. Se há veículos que matam pessoas e veículos que não matam pessoas, e uns são mais baratos e melhores do que outros, não me parece que possa restar muita margem para que pelo menos o maior fomento seja dado aos veículos autónomos. E isso vai implicar a perda de um símbolo de liberdade. E isso é também interessante discutir do ponto de vista filosófico, até do ponto de vista político. Naturalmente que a própria regulação automóvel restringe a liberdade de cada um dentro do seu automóvel, não pode falar ao telemóvel, tem de estar imobilizado junto ao seu assento, mas a obrigatoriedade dos veículos autónomos é também uma perda de liberdade e uma perda de liberdade de cada um de nós, uma perda de liberdade das pessoas se perderem, as pessoas vão deixar de se poder perder, vão deixar de poder infringir regras, passar um sinal vermelho.
E isso tem também, do ponto de vista filosófico, pelo menos penso eu, um aspecto interessante. E no limite, há também uma imagem num filme que é uma situação limite muito interessante sobre a condução, que é aquela imagem final do filme Thelma e Louise, em que elas decidem ir atirar-se de um penhasco voluntariamente, dentro do que isso possa ser voluntariamente e autonomamente, mas simbolicamente eu acho que se percebe. E isso também vai deixar de acabar, porque um veículo autónomo não deixa que os seus ocupantes façam mal a si próprios, ou tendencialmente não deixa. Aliás, há um episódio do Kit, do Michael Knight, em que o Kit não faz o que ele quer porque diz: isso é mal para ti, não te vou deixar andar, ir a não sei onde, já não me lembro. E isso é também importante. Eu acho que tudo isto levanta uma série de problemas, para concluir, que ganham em ser discutidos antes do que durante e depois. Em Portugal também devia começar a discutir isso, não tendo uma indústria automóvel, mas podia associar-se às discussões e tentar levar para a frente também as suas próprias discussões, que ainda não se percebeu se a Europa tem uma estratégia enquanto tal ou não, embora os países estejam a fazê-lo individualmente e haja alguns documentos da União Europeia que procuram ter uma estratégia comum. Isto está muito ligado naturalmente às indústrias automóveis dos países. Acho que a Europa perderá se vir isto como uma guerra tecnológica contra os Estados Unidos, mas isso é uma opinião mais pessoal e mais própria, no sentido que é a minha visão sobre o entendimento destes dois blocos económicos. E é isso. Por fim, acho que podemos ter aqui uma discussão interessante. Gostava também de vos ouvir. Obrigado. Como é costume.